acontecido até depois do Neymar sair da zona mista. Então, por isso, ele acabou não sendo perguntado, ele não respondeu nenhuma pergunta sobre esse fato que acabou se tornando mais importante até do que a derrota, né, do PSG na final. Pelo menos, mais importante para a imprensa brasileira, eu acho que em boa parte do mundo, porque aqui na França, o assunto da agressão do Neymar, da reação do Neymar à provocação daquela forma, não repercutiu. Os jornais aqui deram um espaço bem menor. Eles sim criticaram muito a temporada ruim do PSG, que foi, em termos de títulos, a pior temporada dessa era Qatar, igual à primeira temporada lá em 2012 e 2013, em que o time conquistou só um título também, justamente o título do Campeonato Francês, e fracassou na Liga dos Campeões e nas duas competições de Copas aqui, né, a Copa da França e a Copa da Liga Francesa, e o assunto Neymar ficou no rodapé da página, digamos assim. Eu até conversei com alguns jornalistas aqui da imprensa francesa e perguntei por quê, né, já que no Brasil isso está repercutindo muito desde sábado. E eles disseram que, na opinião deles, a reação do Neymar foi uma reação a uma provocação e ofensas muito fortes daquele torcedor, que estava chamando os jogadores de palhaços, no caso do Buffon, chamou o Verratti de racista, e eles entendem que é um ato ruim, um ato feio, mas compreensível, segundo a imprensa francesa, que justamente por isso a reação do Neymar não teve uma repercussão muito grande. Por outro lado, agora há pouco, o técnico Thomas Tuchel falou em entrevista coletiva lá no CT do PSG, eu vou até pegar aqui, para pegar as palavras exatas dele, ele condenou a atitude do Neymar, disse que não gostou, que isso não é possível de acontecer, não é possível que isso aconteça no futebol e que não é aceitável, que é preciso que o Neymar, é importante que o Neymar mostrasse respeito ao torcedor mesmo depois de uma derrota. Foi até duro, eu acho, na colocação dele, mas então, enfim, em relação à imprensa existe, esse assunto foi minimizado, pelo menos nos jornais ontem e hoje, Barreto. Mas o que não foi minimizado foi a temporada do PSG, né? Esse por exemplo, vamos ver os lances do jogo primeiro e depois a gente mostra aqui a cobertura do Le Parisien. Parecia uma vitória, parecia que o PSG ia encaminhando uma vitória tranquila e bem construída, né? Esse lance... uma gigante participação do Neymar. Exatamente. Ele é o melhor do jogo com folga. Fez um golaço ainda, né? Esse lance me faz lembrar uma vez que o Tostão escreveu que o Neymar é o maior batedor de escanteio do futebol mundial, né? E é impressionante. Uma jogada provavelmente ensaiada que ele tem com o Daniel Alves. O primeiro gol é muito bonito e o segundo é de altíssima categoria. Né? Isso é do cara que sabe fazer gol, que tem frieza para decidir. E aí nesse gol contra começa a reação do Rennes e no segundo tempo busca o empate com um gol de cabeça. E aí começa a azedar. O Neymar converte a cobrança dele, né, na disputa de pênaltis. Mas o Rennes leva melhor por 6-5 na final da Copa da França. É considerada também uma obrigação do PSG, claro, né? A Copa da França. O mínimo, a dominação dentro dos limites da França é o mínimo que você pode esperar de um projeto desse tamanho, né? Mas as últimas rodadas do francês já foram esquisitas também, né? Os dois jogos que precederam a confirmação do título tiveram, inclusive, goleada por Lille, né, por exemplo. Tiveram resultados muito constrangedores. Aliás, a pior goleada do PSG em muito tempo, a né? Em muitas décadas. É que, eu até escrevi sobre isso hoje. No século. O futebol, por vezes... O Rafael vai falar. Ele disse que foi do século, a pior goleada do PSG no século XXI. Isso. É uma goleada impressionante, 5-1, né? É isso. O Rafael Deus acabou de acrescentar uma questão, um número que é muito emblemático. A questão é que se a gente for pensar, o futebol, ele não é só... o que você constrói como memória das pessoas, a maneira como você vai ser percebido no mundo, ela não se constrói apenas a partir dos resultados. Ela se constrói a partir da maneira... Aspectos comportamentais, de postura, eles têm um peso gigantesco. Se você for pensar, a temporada do PSG, ela tem como grande desastre a eliminação da Liga dos Campeões. No momento em que o Neymar já estava lesionado. Ele volta, é o melhor jogador do time. Mas a questão é que a maneira como ele, frequentemente, com atitudes periféricas ao jogo, sabota o seu próprio futebol, ou acrescenta outros ingredientes ao debate, termina por fazer com que a percepção do ano do Neymar esteja totalmente enquadrada no desastre que foi a temporada do PSG. Pois é. Porque esse tipo de reação... Eu sou muito crítico da maneira como se construiu no futebol uma cultura de que o jogador deve atuar ouvindo ofensas e xingamentos o tempo todo. Eu acho essa uma cultura absolutamente absurda. Estou contigo.
que precisa ser combatido, não pode ser normal. A gente se acostumou erradamente a isso. Agora, A gente se acostumou a normalizar o comportamento do torcedor. Qualquer que seja ele. O jogador de futebol não é obrigado a ouvir, seja em aeroporto, seja mesmo em estádio, determinado tipo de insulto, de ofensa. Ele não é obrigado a ser o único trabalhador do mundo que executa a sua função às ofensas. A base de ofensa, xingamento, a ele, a família, todo mundo. Isso é um ponto. Agora, a esse tipo de reação de um jogador desse tamanho, com a representatividade que ele tem, a reação violenta, a agressão física, ela não tem lugar. Me lembrou o Romário no Fluminense num treino uma vez, lembra? Que ele subiu lá na arquibancada e deu no torcedor, né? Desceram a arquibancada brigando, né? Agora, o que o Mansur falou, eu concordo. A gente, ao invés de estar exaltando a volta do Neymar bem, parece que aqui, pelo menos, o noticiário vira em torno do comportamento para dele. isso, né? Ele bate um escanteio para um gol bonito do Daniel, faz um golaço e aí depois a coisa toda vira, não só no campo, como fora do campo também. É que eu acho que eu estou com o Mansur nessa coisa do comportamento, escrevi uma coluna recente sobre isso, que assim, a gente está exportando dos estádios esse território livre do xingamento, que é o... Né? E agora já vale em aeroporto. Já está valendo em aeroporto e ninguém interfere. O sujeito vai estar andando na rua. Sim, e ninguém na rede social. Não, na rede social, então... E tem aquela tese dele ganha muito bem. Aliás, território livre do xingamento é uma expressão que o Maurício Saraiva, nosso companheiro da RBS, usa para a rede social, do linchamento. Território livre do linchamento, ele chama. E é isso, né? Esse tipo de agressão tolerada no estádio e na rede social, ela está vindo para a nossa vida. Isso. Ela está chegando no aeroporto e Deus sabe onde é que ela chega, né? Depois disso. Me lembro que... Qual foi o jogador do Flamengo? Jogaram alface no carro do jogador. Teve um zagueiro do Flamengo no ano passado também que jogaram pedra no carro dele com a família dentro. Quer dizer, os torcedores do Palmeiras apedrejaram um ônibus do time, do próprio time. A gente começa a chegar numa coisa absolutamente sem limite, né? O Rafa citou aí a cobertura dos jornais franceses. Com relação ao Neymar, né? Estamos mostrando aí. Ele ainda tem uma média de gols. A temporada dele tem números expressivos, excelente. Aliás, tem a participação dele na seleção brasileira, por exemplo. E a temporada dele é bem jogada, inclusive sob o ponto de vista futebolístico. Ele mudou de posição, ele incorporou o repertório. Sirva ou não esse repertório ao modelo de jogo da seleção brasileira é uma outra discussão e uma adaptação que cabe ao Tite fazer. Agora, ele passou a ser muito mais frequentemente um jogador de armação também de jogada, de participar, de interferir no jogo em outros pontos do campo, e, às vezes recebendo a bola do volante para iniciar a construção. Ele incorporou o repertório e provou que ele é capaz de fazer com competência quase tudo no campo de futebol. Porque é um jogador absolutamente diferente da média mundial. Ele é elite mundial. Agora, a questão é a frequência com que ele incorpora outros elementos ao debate em torno dele. E elementos absolutamente negativos. Mas agora eu fiquei grilado, porque será que a imprensa lá não deu tanta atenção para isso? Será que a gente que joga muito holofote em cima disso pela ficha corrida do Neymar nesse aspecto? Não sei não, porque eu acho que a agressão é caso para ser discutido por todo mundo. Então, me estranha lá eles não terem... Eu estou convencido que o tamanho do debate aqui é proporcional ao episódio. No Brasil. Um jogador de futebol reagir agredindo um torcedor lembra, por exemplo, o Cantona, embora a agressão tenha sido mais violenta no Cantona. Mais espetacular, assim, mas, né? Acho que causa o espanto de todo mundo. Vamos mostrar aí a cobertura dos jornais para ver o que foi destacado. O Le Parisien faz a autópsia de um naufrágio, né? Na sua edição de hoje. E nas páginas internas diz que foi tudo menos um acidente, referindo-se à derrota para o Rennes na final da Copa da França. E aí aponta alguns fatores que considera os mais importantes, né? O aspecto mental do time, a questão do comando, e até levanta, Rafa, a possibilidade, isso tem sido discutido aí na França, né? A possibilidade de os patrocinadores eventualmente até deixarem o clube por causa de reações negativas, não só no futebol, como também na sociedade francesa? O que ele primeiro levanta 3 pontos aí que podem ter sido fundamentais assim, para o fracasso, né, do PSG nessa temporada, apesar de ter sido campeão francês, nos outros não conseguiu o título. Um deles, como você disse, é a mentalidade. O Tuchel já falou em entrevistas aqui que o time é frágil e que sente depois que toma um gol, muitas vezes, como foi contra o Manchester, como foi contra o Rennes no fim do primeiro tempo. Poderia estar ganhando de 4-0 no primeiro tempo, vencia por 2,
sofreu um gol contra do Kimpembe, e depois o time nem jogou no segundo tempo, jogou muito mal no segundo tempo. Um outro fator é o próprio Tuchel, o treinador, né, que o jornal traz que ele não é nem um gênio e também não é um zero à esquerda, porque em determinado momento da temporada ele foi muito elogiado aqui pelas soluções que ele encontrou dentro de uma equipe que tinha muitos jogadores machucados, como colocando o Marquinhos, por exemplo, de volante, como jogando com 3 zagueiros, e que isso deu certo em diversos momentos. Então, por um momento, parecia que ele seria um gênio. Mas, por outro lado, depois, na segunda metade da temporada, acabou perdendo jogos importantes, jogos de mata-mata, jogos da Liga dos Campeões. Enfim, afinal de contas, o que é o Tuchel, né? Que tipo de qualidades ele tem, é um treinador em formação ainda ou não, como muitos dizem. Então esse foi um outro ponto levantado pela matéria. E o terceiro é a distância do presidente dos momentos importantes aqui das competições. O Nasser não esteve perto em alguns momentos e teve também um problema sério com o Rabiot, que era um jogador importante para a equipe na temporada passada, que o Tuchel queria contar com ele nessa temporada também, mas ele não quis renovar, o SGP não quis renovar com ele, criou-se um imbróglio enorme, ele ficou afastado durante 6 meses e vai sair do clube agora no meio do ano, no meio da temporada. Isso criou um clima ruim também, segundo as informações do jornal. Ele levanta algumas perguntas. E agora, né? E a partir de agora, o que vai acontecer com o PSG? Uma pergunta é, o Qatar vai tirar o investimento? O próprio jornal responde, não vai. A ideia é que ele fique até 2022, né? Esse é o grande produto de propaganda do Qatar, pensando na Copa do Mundo de 2022. E tirar o investimento, ou acabar com o investimento depois de fracassos, é um sinal muito ruim. A gente falou disso até alguns meses atrás, Barreto, de como isso passaria uma mensagem terrível, né? Uma mensagem de fracasso mesmo do Qatar como financiador desse time, tá desde 2011, quando comprou o clube. Então, assim, são perguntas ainda que estão no ar. Por exemplo, se o Tuchel vai continuar, ele renovou o contrato, mas nada garante que ele continue mesmo. O Blanc, por exemplo, que renovou lá atrás, foi demitido logo depois, então isso não é uma garantia de que o treinador vai continuar. Enfim, se o diretor de futebol vai continuar também, houve uma relação muito ruim entre os dois nessa temporada, o Antero Henrique e o Thomas Tuchel, os dois não se deram muito bem, Tuchel queria alguns jogadores contratados, o Antero trouxe outros, enfim. São algumas perguntas que precisam ser respondidas. E lembrando que o PSG tem 5 jogos pela frente ainda na Ligue 1, né, no Campeonato Francês, já é campeão francês, e a grande questão é agora se o Neymar vai jogar essas partidas ou não. Porque por causa da agressão, é bem provável que ele seja punido. Ele pode ser punido da forma mais branda possível, com 3 jogos de suspensão, ou até 8 jogos. Né? A tendência é que seja entre 3 e 5, porque foi uma agressão reagindo a uma provocação, segundo os especialistas aqui avaliaram, e é possível que ele pegue uma pena mais branda. Então, talvez 3, 4 ou até 5 partidas. Se ele pegar essas 5 partidas, o máximo ele não joga mais essa temporada. E, inclusive, isso influencia na Copa América, né? Ele poderia, inclusive, ser liberado antes pelo PSG para talvez ter alguns dias de folga e aí se apresentar para o Tite para a disputa da Copa América. Até nisso tem uma influência, né? O fato dele não ter mais condições por suspensão de jogar os próximos jogos nessa temporada. Lembrando que esse foi o primeiro jogo que ele foi titular depois da lesão. Ele jogou na semana passada, mas 45 minutos, e aí o jogo de sábado era a expectativa dele começar jogando. E ele, segundo ele na entrevista, ele estava preparado para jogar os 90 minutos. Mas claramente no segundo tempo o Neymar cansou e na prorrogação, então, ele jogou muito pouco, andou bastante em campo, que estava visivelmente esgotado. O Renato Petter já me mandou uma charge aqui sobre isso. Deixa eu só refazer aqui o espelhamento, né? Como é que é? O pareamento. Pareamento, O Neymar conversando com o Canarinho Pistola, dizendo que ele ficou... Fiquei pistola, pô. Aí o Canarinho, com aquela cara, responde, sei bem como é. Pô, não pariu ainda e eu já entreguei a charge, né? Já tirei o suspense. Enfim. Vamos mostrar o que o Neymar publicou. Acho que antes é importante, porque ficou uma dúvida durante o fim de semana do que teria dito o torcedor. Né? Teria dito a vários jogadores, aparentemente. Isso. Os jogadores iam subindo para a premiação. E sendo xingados. E o próprio torcedor publicou um vídeo para mostrar que o que ele falou para o Neymar não é nenhuma ofensa grave. Como aprende a jogar futebol? Alguma coisa. Isso, era nessa linha. O Neymar publicou isso aí no Instagram. Tô errado? Tô. Mas ninguém tem sangue de barata. Bom, pelo menos ele parte do princípio de que está errado, né? Isso, na verdade, ele está comentando um post de um amigo, não é uma postagem do Neymar. Né? Em tese, ele não se dirigiu ainda ao público para falar sobre o incidente por iniciativa dele, digamos. Ele apenas respondeu
O que a gente sabe é que ele não foi agredido verbalmente em nada além disso, né? Você precisa aprender a jogar bola. Nada além do desagradável. Isso. E não foi só ele, né? Todo mundo que ia subindo ia sendo xingado. Talvez tenha ouvido algo mais grave para algum companheiro. Pode ser. Que podem ter sido mais graves, né? Vou mostrar aí o trecho da entrevista do Neymar, então, lembrando aquilo que a gente falou no começo, né? Que ele deu uma entrevista na zona mista depois de ter passado ali pelo torcedor, mas sem que esse assunto ainda tivesse sido divulgado. E Ney, o que fica de ensinamento para a próxima temporada? Qual o balanço que faz agora? O balanço é de ser mais homem dentro do vestiário, né, mais unido, todo mundo correr, né, porque o que eu vejo ali que tem muito jovem que é um pouco, não digo perdido no sentido disso, mas né, falta mais ouvidos do que própria boca, então eles têm que escutar mais do que falar. Às vezes algum cara mais experiente fala, eles retrucam, ou o próprio treinador fala, eles retrucam, então isso não é um time que vai longe, então é um time que vai ter sorte no final. A gente tem um pouquinho mais de bagagem, então eles têm que respeitar um pouco mais, tem que escutar um pouco mais. Da mesma forma, quando eu subi, eu respeitava, escutava, procurava aprender com os mais velhos. Então acho que eles têm que seguir esse caminho também. E se você me permite mais uma, como você recebeu a punição da Champions? 3 jogos. É triste. É triste ser punido por algo postado, né, por um sentimento de tristeza e de não cooperar com o que tinha passado. Né, eu acho que eles tinham que, da mesma forma, acho que respeitar, né, o meu sentimento. Mas são coisas que acontecem, eu não posso ficar falando muito, nós vamos dar mais jogos. Vamos lembrar que ele está falando ainda da punição da Liga dos Campeões da Europa por causa de uma postagem. Ele nem tinha jogado, né? Por causa de uma postagem na internet, e ele na declaração disse que acha que isso não é suficiente para ser punido. Discordamos. Eu acho Pegou 3 jogos na próxima Champions. Eu acho que um post carrega a sua responsabilidade. Né? Claro. Quando o Neymar publica qualquer coisa nas redes sociais, quantos milhões de seguidores ele tem? Conta é sua, verificada, tem um selinho azul ali, rapaz, você está falando oficialmente. É você que está falando. É isso. Né? E para muita gente ouvir, no caso dele, né? Com relação ao eu até estava tentando mostrar o diálogo aqui com o Canarinho Pistola para puxar esse assunto. O Tite já deixou de convocar o Douglas Costa por causa de uma cusparada. Verdade. O que eu acho... Vocês acham que é semelhante, não? Não, eu acho só... aliás, até na minha coluna de hoje eu abordo isso um pouco. Eu acho que ao agredir o torcedor, o Neymar se submete a um debate internacional e se coloca numa posição, obviamente, desconfortável. Mas também coloca o Tite numa posição um pouco desconfortável em um aspecto. O próprio Tite trouxe para o debate da seleção brasileira aspectos comportamentais ao incluí-los nas justificativas da convocação do Rodrigo Caio, uma vez, e da não convocação do Douglas Costa. É óbvio que o Neymar o futebol do Neymar é indispensável à seleção num nível em que não me parece razoável chegar ao ponto da discussão de não contar com ele. A questão é que o Tite fez uma aposta alta no Neymar no momento em que ele estava muito criticado pós-Copa do Mundo, dando a ele a braçadeira de capitão, o posto de capitão, quando esse era um assunto que não estava sequer sob discussão. Foi uma iniciativa que até de certa forma surpreendeu. Parecia um gesto tanto de acolhimento ao Neymar no momento de crítica, como de